Olá pessoal, hoje vamos explorar a vida e os feitos dos 10 homens mais poderosos da história. Prepare-se para uma viagem no tempo. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like esperto no vídeo para dar aquela força. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E já vou avisando, essa lista não segue uma ordem específica de poder, beleza? O poder é algo muito relativo, né? Imagina só tentar comparar a influência de um cara que viveu na antiguidade com a de um cara do século XX. É como comparar banana com laranja, ou sei lá, quiabo com abacaxi. Cada um dominou o mundo do seu jeito, na sua época. Então vamos lá. Alexandre, o Grande. Esse cara era tipo um Pokémon lendário da vida real. Nascido na Macedônia, ele herdou um reino do seu pai, Filipe II, mas não se contentou em ser só mais um rei. Alexandre queria conquistar o mundo, e ele quase conseguiu. Com apenas 20 anos, ele já liderava um exército imbatível, conquistando a Grécia, o Egito, a Pérsia, e por aí vai. A cada vitória, seu império se expandia, criando uma mistura de culturas nunca vista antes. Ele era um estrategista militar brilhante, um líder carismático que inspirava seus soldados e aterrorizava seus inimigos. Mas Alexandre não era só músculos, ele também tinha um cérebro privilegiado. Era fascinado por conhecimento e queria espalhar a cultura grega por onde passava. Pena que ele morreu jovem, aos 32 anos. Imagina só o que ele teria conquistado se tivesse vivido mais tempo. Será que ele teria dominado o mundo inteiro? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas uma coisa é certa, Alexandre, o Grande, deixou sua marca na história como um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Veni, vidi, vici. Cheguei, vi, venci. Essa frase resume bem a vida de Júlio César, um dos líderes mais importantes da República Romana. Ele era um gênio militar, político e escritor. Carismático, conquistou o povo romano com seu jeito gente como a gente. Distribuía pão e circo, fazia promessas e cumpria. César reformou o calendário romano, expandiu o império com suas campanhas militares, centralizou o poder em suas mãos e, basicamente, preparou o terreno para o Império Romano. Mas como todo bom filme de época, a gente sabe que poder demais gera inveja, intriga e traição. E foi assim que Júlio César, o cara que sobreviveu a guerras e inimigos poderosos, acabou sendo assassinado pelos seus próprios parças no Senado romano. Que ironia, né? Mas uma coisa é certa. O legado de César continuou vivo muito tempo depois de sua morte. Da Mongólia para o mundo. Genghis Khan, o líder que uniu as tribos mongóis e criou o maior império contíguo da história. Sério, esse cara era tipo um imã de gente. Começou com um pequeno grupo de guerreiros e, em poucos anos, tinha um exército enorme e leal. E ele não era do tipo que fazia guerra por hobby, não. Ele queria conquistar tudo, e rápido. Do leste asiático à Europa Oriental, Genghis Khan e seus guerreiros a cavalo varreram tudo que viram pela frente. Criou um código de leis, o Yasa, que promovia a tolerância religiosa e a meritocracia, algo raro naquela época. Genghis Khan morreu em 1227, mas seu império continuou se expandindo sob seus sucessores. Ele pode não ter sido um santo, afinal estamos falando de um cara que conquistou meio mundo, mas Genghis Khan foi um líder estratégico brilhante e um administrador talentoso que deixou sua marca na história. Napoleão Bonaparte, o baixinho que tinha a autoestima lá em cima. Esse general francês era um gênio militar, um estrategista nato que conquistou quase toda a Europa no início do século XIX. Ele era tipo um jogador de xadrez, sempre pensando vários passos à frente dos seus inimigos. Suas campanhas militares são estudadas até hoje em escolas militares do mundo todo. Mas Napoleão não era só um conquistador.
Ele também foi um reformador. Implementou um novo Código Civil na França, o Código Napoleônico, que influenciou leis em vários países, além de modernizar a educação e a administração pública. Mas, como a gente já sabe, todo império eventualmente desmorona. E com Napoleão não foi diferente. A invasão da Rússia, em 1812, marcou o início do fim do seu reinado. Mas, mesmo derrotado e exilado, Napoleão Bonaparte deixou um legado inegável, moldando a Europa que conhecemos hoje. George Washington, o cara que não precisava de um machado para ser considerado um grande lenhador. Brincadeiras à parte, Washington foi o líder militar que comandou as tropas americanas durante a Guerra da Independência contra a Inglaterra. Ele era um líder nato, um estrategista inteligente e um político habilidoso que conseguiu unir as 13 colônias americanas em torno de um objetivo comum, a liberdade. Após a vitória contra os ingleses, Washington foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, um cargo que ele ocupou por 2 mandatos consecutivos. Ele estabeleceu as bases para a democracia americana, defendendo a Constituição e a separação dos poderes. Washington se recusou a ser coroado rei, mostrando que seu objetivo não era o poder, mas sim a liberdade e a democracia do seu povo. Um verdadeiro exemplo de liderança. E aqui, entramos em um capítulo obscuro da nossa história. Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista, responsável por uma das maiores tragédias da humanidade, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Hitler era um líder carismático, mas também um demagogo que soube explorar o nacionalismo e o ressentimento do povo alemão após a Primeira Guerra Mundial. Com discursos inflamados, ele prometeu devolver à Alemanha a sua antiga glória, culpando minorias, como os judeus, pelos problemas do país. Sua ideologia racista e antissemita levou ao extermínio de milhões de pessoas. Um capítulo sombrio que jamais devemos esquecer. Hitler é um exemplo aterrador do poder da manipulação e do ódio. Enquanto a Europa tremia sob as botas nazistas, um homem se ergueu com a força de um leão. Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill foi a voz da resistência contra a tirania de Hitler. Com seus discursos poderosos e inspiradores, ele uniu o povo britânico e os encorajou a lutar pela liberdade, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua determinação inabalável, sua capacidade de liderança e sua habilidade em formar alianças foram cruciais para a vitória dos aliados na guerra. Churchill era um líder controverso, com defeitos e qualidades, mas sua coragem, sua inteligência estratégica e sua fé inabalável na liberdade fazem dele um dos grandes líderes do século XX. Capítulo 8. Mahatma Gandhi, o líder pacifista que libertou a Índia do domínio britânico sem disparar um único tiro. Gandhi era um advogado indiano que acreditava na força da não-violência e da desobediência civil como armas para combater a injustiça. Ele liderou protestos pacíficos, marchas e boicotes contra as leis discriminatórias impostas pelos britânicos, inspirando milhões de indianos a lutar pela sua liberdade. Sua filosofia de resistência pacífica, baseada no princípio de Satyagraha, firmeza na verdade, influenciou movimentos por direitos civis em todo o mundo. Gandhi foi preso diversas vezes pelos britânicos, mas nunca cedeu à violência. Ele provou ao mundo que a mudança social pode ser alcançada através da paz, do diálogo e da compaixão. Capítulo 9. Nelson Mandela, um ícone da luta contra o apartheid na África do Sul. Mandela dedicou sua vida a combater a segregação racial e a promover a igualdade entre brancos e negros em seu país. Preso por 27 anos pelo regime racista da África do Sul, Mandela nunca abandonou seus ideais de justiça e igualdade.
Ele se tornou um símbolo de resistência para milhões de pessoas ao redor do mundo, inspirando a luta contra o apartheid e por uma sociedade mais justa. Após sua libertação da prisão, em 1990, Mandela liderou a transição para uma África do Sul democrática, promovendo a reconciliação entre brancos e negros. Ele foi fundamental para o fim do apartheid e a instauração de eleições livres e democráticas na África do Sul. Capítulo 10. E para fechar nossa lista com chave de ouro, temos Albert Einstein, o físico alemão que revolucionou a nossa compreensão do universo. Sua teoria da relatividade geral é considerada uma das maiores conquistas da mente humana, mudando completamente a forma como entendemos a gravidade, o espaço e o tempo. Einstein não era só um gênio da física, ele também era um pacifista que se opôs à guerra e lutou por um mundo mais justo e igualitário. Sua famosa equação IMC2 não só revolucionou a física, mas também abriu caminho para o desenvolvimento da energia nuclear, com todas as suas implicações positivas e negativas. Einstein é um exemplo de como a genialidade humana pode mudar o mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Sua história nos lembra da importância da ciência, da busca pelo conhecimento e da responsabilidade que temos com o futuro da humanidade. E aí, gostaram da nossa lista? Lembrando que essa foi apenas uma pequena amostra dos muitos homens poderosos que moldaram a história da humanidade. Cada um deles, à sua maneira, deixou um legado, seja ele positivo ou negativo. E você? Quem você acha que deveria estar nesta lista? Compartilhe suas sugestões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. Valeu, galera! Até a próxima!